Olá pessoal, hoje no canal Celíacos um dia de cada vez, nós vamos entrevistar o Dr. José Carlos Clemente e falar um pouquinho mais sobre a doença celíaca. Doutor, primeiramente, o que é a doença celíaca? A doença celíaca, na verdade, é uma doença autoimune, o que significa que as células do organismo, elas são afetadas por anticorpos que é desenvolvido e vai diretamente contra essa mesma célula do organismo. É como se o organismo desenvolvesse anticorpos, ao invés de ser contra alguma coisa externa, contra o próprio organismo. O que se sabe também que ela é uma doença genética, ou seja, quando alguém da família tem esse problema, a chance é grande de que outras pessoas tenham também, né? E muito frequentemente associada aos genes HLA, DQ2 ou o DQ8, normalmente é um dos dois genes, e por conta disso há então essa reação imunológica e essa intolerância ao glúten, por exemplo, que na verdade é uma proteína que existe no trigo, na cevada, no centeio, no malte, que é também um componente. Então ela acaba tendo outros componentes no seu interior, por exemplo, no caso do trigo, a gliadina, da aveia a avenina, do centeio a secalina, da cevada a ordeína. São os componentes ruins dessa proteína que na verdade atuam lá no intestino delgado, nas vilosidades intestinais, fazendo uma reação inflamatória local, que é crônica. Então, ao longo do tempo, essas vilosidades vão sendo reduzidas, o que provoca uma série de problemas. Como nós sabemos, o intestino delgado, por exemplo, tem de 6 a 8 metros de comprimento, e na verdade ele é cheio de entrâncias que contém vilos, e a finalidade disso é a absorção de tudo, né? Da água, das vitaminas, proteínas, sais minerais, tudo. Então, todos esses componentes são absorvidos por essa vilosidade. Na medida que elas são afetadas por um processo inflamatório crônico, elas são reduzidas. E aí que começam as complicações. Entendi. Então, havendo essas complicações no intestino, como ele não consegue absorver os nutrientes, o nosso organismo enfraquece. E aí vem as doenças. O senhor pode dizer algumas das doenças, das muitas doenças relacionadas à doença celíaca, o que ela pode acarretar no nosso organismo? Certamente. Como a velocidade é reduzida e a absorção é reduzida, evidentemente absorve menos ferro, então existe o risco de uma anemia ferropriva. Absorve menos cálcio, então há um risco de osteoporose. Então, embora nem todas as pessoas vão adquirir a doença, existe um risco bastante alto. E assim por diante. Você absorve menos componentes de uma forma geral. Nós temos açúcares, temos gordura, tem proteínas. Então, na medida que você absorve menos componentes, além dos sais minerais e vitaminas, o que existe, por exemplo, você pega uma criança que tem problema de crescimento. Então a criança fica menor, ela não desenvolve bem. E existe outros problemas, inclusive neurológicos, né? Que são muito variáveis, mas que são oriundos exatamente por essa falta de absorção desses componentes. Então, o diagnóstico, embora às vezes difícil de ser realizado, ou às vezes até não seria, mas por um despreparo médico, ele acaba não sendo diagnosticado, e essa criança não desenvolve, fica uma criança aí cheia de problemas no futuro, porque a coisa não para aí, né? Se começou desde a infância, já que em algumas pessoas ela se instala na adolescência ou na vida adulta, quanto mais precoce, tanto maior são os comprometimentos que podem existir. Então, num adulto, que pode variar desde o assintomático até aquele com sintomas mais profundos, você tem uma série de complicações também, né? Você tem a distensão abdominal, você pode ter diarreia, que é praticamente metade dos casos e vai desde a criança
ao adulto, aquela distensão muito grande, desconforto, e aí você continua tendo anemia, pode ter também fraqueza, fadiga, por conta da própria anemia, dessa dificuldade de absorção, e unhas quebradiças, cabelos quebradiços, alteração de pele, como nós falamos, sintomas neurológicos, ou seja, um monte de complicadores que limita bastante a vida das pessoas, né? Quanto mais tardio o diagnóstico, mais acumulativo vão ser os sintomas e as doenças, né? E relacionado à permeabilidade intestinal, como o senhor falou que nós temos as vilosidades no intestino para absorver os nutrientes, nós também temos a permeabilidade, que é aquela capa de proteção que ajuda a não passar as toxinas para dentro do organismo, correto? Nesse caso, a doença celíaca, ela afeta também a permeabilidade. O senhor poderia dizer mais um pouquinho? Com certeza. Esse é um grande problema, como você falou. Existe realmente uma capa protetora, né? E aí que entra realmente essa proteção. Como nós falamos anteriormente, existe o componente ruim, o nocivo dessas proteínas que nós comentamos anteriormente, e que, como é uma parte nociva, o ideal seria que ela fosse impermeável a essas substâncias. Então, na medida em que essa permeabilidade é alterada, ela facilita a ação desses componentes da proteína do glúten, fazendo com que haja um dano do intestino, não apenas na vilosidade que determina a absorção, mas também nessa permeabilidade que é dificultada. E com isso realmente vai ter não só esses componentes, como outros componentes que são mais facilmente esses componentes que passam através dessa falta de permeabilidade, aí causando outros danos, né? Outras intoxicações, por exemplo. Sim, é uma coisa muito perigosa. E a pessoa, então, quando ela faz o diagnóstico e ela tem o tratamento, que é a dieta sem glúten, e os tratamentos das doenças que ela acabou adquirindo. Depois desse tratamento, há uma melhora ou a pessoa acaba tendo outras complicações? Isso é muito, muito interessante, porque os relatos são os mais variáveis, né? Uhum. Desde aquela pessoa que melhora em alguns dias até, melhora bastante, aqueles que demoram semanas ou até meses para melhorar, né? E existe até os resistentes, que apesar da retirada do glúten, e eles continuam tendo sintoma, talvez um pouco mais a menos, mas continuam com sintomas. E é claro que tem que tratar essa sintomatologia. Por exemplo, muitos pacientes tem que fazer injeção de ferro, porque não consegue mais repor, né, essa anemia ferropriva. Tem as pessoas, como nós falamos, que tem alteração de pele, você vai ter que de alguma forma minimizar esses efeitos. A própria diarreia, ela em alguns pacientes melhora, em outros casos você tem que tratar também, você tem que cuidar disso. Enfim, fazer reposição de vitaminas, de sais minerais, muito baseado exatamente na sintomatologia, que pode ser muito individual, né? Uhum. Não é uma coisa específica para todo mundo. Como tem doente que ao longo do tempo ele melhora tanto que nem é preciso fazer nenhum tipo de reposição. Sim, compreendo. Então realmente o mais importante é primeiro fechar um diagnóstico, tratar tudo o que precisa tratar no organismo, porque cada paciente, infelizmente, é mais difícil de diagnosticar justamente por causa dos sintomas muito variados, inespecíficos, e cada pessoa vai ter que ter o seu tratamento individualizado, né? Inclusive outras intolerâncias associadas, né? Como nós falamos aqui isoladamente, a própria lactose, e a gente vê muitas pessoas que não tinham em determinado momento e passaram a ter essa intolerância, agravando ainda mais o problema, porque eu acho que a dieta, vamos dizer, isenta de glúten, ela é muito sacrificada, né? Não é simples você evitar isso, já que a maioria das coisas tem glúten,
Então é muito, muito difícil. Até as bebidas têm glúten, né? A gente não comentou isso, mas tem a cerveja tem glúten, o uísque tem glúten, a vodka tem glúten, né? Então é realmente muito difícil, não só no diagnóstico, mas no próprio tratamento. É muito complexo, até porque as respostas a esse tratamento são muito individuais. Ok, doutor. Muito esclarecedor, muito obrigado. E mamãe gostaria de acrescentar alguma coisa? Estamos todas esclarecidas, né? Muito obrigada. Então, até a próxima entrevista. Muito obrigada, pessoal.